Esse é o primeiro vídeo do canal da Igreja Presbiteriana de Cruz das Almas. E eu estou aqui para apresentar um pouco o que é a Igreja Presbiteriana, nem tanto isso, mas que tipo de perspectiva nós adotamos, que tipo de fé nós professamos e que tipo de prática nós temos. Então eu vou falar, eu espero muito sucintamente, sobre o que é a perspectiva presbiteriana ou reformada. Muita gente já falou sobre isso. E eu penso em falar de maneira muito resumida para tentar dar uma ideia clara a você que pensa em frequentar a nossa igreja ou simplesmente não conhece a igreja presbiteriana, enfim. O presbiterianismo, ele é ao mesmo tempo um sistema de doutrina, uma perspectiva teológica herdeira da reforma protestante. Por isso os termos presbiterianismo e reformado são intercambiáveis e o presbiterianismo também é um sistema de governo. Na apresentação do que significa o presbiterianismo, eu desejo dar conta desses dois aspectos do que ele significa. Então, vamos pensar o que significa ser reformado presbiteriano em função de talvez seis características definidoras. A primeira característica das igrejas reformadas ou presbiterianas é que em todas elas se supõe, aliás, se crê com toda convicção de que a religião verdadeira é exclusivamente fundamentada na autoridade das Sagradas Escrituras. Pode ser que você imagine que isso caracteriza, na verdade, todas as igrejas cristãs, mas isso não é exatamente verdade. Perceba que hoje em dia, em muitas das nossas igrejas cristãs, se valoriza outro tipo de autoridade além da Bíblia. Por exemplo, tem muitas pessoas que creem que algumas pessoas têm autoridade dada por Deus para falar sobre coisas que ainda não foram faladas ou para ordenar fiéis, inclusive em casos de consciência, pessoas que seriam mais abençoadas do que as outras, líderes que arrogam para si essas prerrogativas, essas características. Não é assim que nós cremos. E também não cremos que qualquer tipo de opinião possa ser aceita pela igreja sobre qualquer assunto, não importa de que natureza. E isso se faz muito nas igrejas. Por exemplo, com relação ao assunto de culto, tem muitas igrejas que fazem do jeito que bem entendem, ou do jeito que acham. Se você perguntar por que é que o culto de uma igreja é do jeito que é, as pessoas dirão porque a igreja decidiu, porque sempre foi assim, porque assim é mais agradável, porque assim atrai mais gente. Nenhuma dessas razões é a Bíblia. Ou outras pessoas ainda dirão, não sei. Então veja, dentro da perspectiva reformada, coisas como o culto a Deus são prescritos em sua forma e elementos pelas Escrituras. E assim, diversas outras situações. Esse foi só um exemplo. A segunda característica das igrejas reformadas é que sempre se pensa a fé como algo racional e inteligível. Nós vivemos numa época de anti-intelectualismo, em que a fé não precisa ser apresentada como algo racional. De fato, as coisas da fé excedem o que a razão pode compreender em profundidade, mas a imensa maioria dos assuntos da fé, e a Bíblia, de maneira geral, é feita de coisas bem racionais e compreensíveis. Isso significa que nós temos o dever, somos convocados a isso, exigidos a isso, de nos aprofundarmos no conhecimento que as Escrituras nos disponibilizam sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o nosso destino, sobre a nossa relação com Ele. A Bíblia também nos chama a defender a nossa fé de maneira racional. A Bíblia nos chama a apresentar o Evangelho de maneira persuasiva, não segundo os rudimentos do mundo, obviamente, mas segundo a sabedoria de Deus. Em todo caso, a fé reformada sempre teve muito apreço por isso, inclusive na sua missão educacional, na sua missão social,
no seu impacto sobre a política, sobre os vários temas da sociedade, como ciência, enfim. É importantíssimo esse aspecto ao longo de toda a história do presbiterianismo e das igrejas reformadas. Bom, uma terceira característica é o fato de que entre os presbiterianos e reformados, a centralidade do culto, por exemplo, mas também da fé, da apresentação do evangelho, da vida cristã, é a pessoa do Filho, Jesus Cristo, como mediador entre Deus e os homens. Também pode parecer muito óbvio isso, quando na verdade não é. Boa parte das igrejas, hoje, infelizmente, toma algumas pessoas, por terem sido mais abençoadas ou serem mais espirituais, como mediadoras entre os outros homens e Deus. Por exemplo, essas pessoas parecem ser intercessores privilegiados. A oração dessas pessoas é mais poderosa ou coisa que o valha. Na igreja romana, até hoje, a salvação envolve pertencer àquela igreja especificamente e não pertencer ao povo de Deus, ao corpo de Cristo espalhado pela terra e estar submetido à autoridade de certos homens. Enfim, em muitas igrejas se acredita que Deus usa exclusivamente certos homens para abençoar o seu povo e assim por diante. Isso é uma distorção do cristianismo. Cristo é o nosso único intercessor, porque é o nosso único mediador. Do mesmo modo, em muitas igrejas não se prega a graça como se deveria. Então, quando a salvação deixa de ser pela graça, na instrumentalidade da fé, e se torna algo que pode ser obtido pelas obras, pelo esforço pessoal de cada um, Cristo também perde essa condição de mediador. Na verdade, infelizmente, boa parte das igrejas cristãs não conhecem a Cristo. É uma pena. Bom, uma quarta característica importantíssima, e talvez você possa ver uma grande distinção entre as igrejas presbiterianas e reformadas e as outras, é que o culto dentro das igrejas presbiterianas e reformadas, ele é espiritual. Mais uma vez, pode parecer óbvio, mas não é. Em função de o que é que significa espiritual quando designa o culto na Bíblia. O culto espiritual, ele tem algumas características. Por exemplo, quando Jesus fala em João 4, que os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade, ele acabou de dizer que Deus é espírito. Então, o que é um culto espiritual? É um culto em que se adora a Deus segundo os seus atributos, segundo quem Ele é. Essa é uma coisa que está dada desde o Antigo Testamento. Deus não se apresenta aos homens por imagens visíveis ou palpáveis. Ele se apresenta aos homens falando quem Ele é, dizendo o seu nome. O nome sempre tem um importante significado nas Escrituras. Então, o culto espiritual, ele é um culto em que se adora a Deus segundo quem Ele é, segundo o que Ele é, segundo a sua natureza. Um culto espiritual é também um culto simples. A parte da simplicidade de Deus consiste em que Ele é Espírito, Ele é diferentemente de nós, Ele não é divisível. A mente de Deus é simples, muito embora grandiosa, infinita em sabedoria e conhecimento, é simples. O próprio ser de Deus é simples. E o culto que adora a Deus segundo a sua natureza é simples, é desprovido de espetáculo, de pirotecnia, de outras coisas que simplesmente não estão previstas nas Escrituras. Ele é espiritual porque ele é sincero e honesto. O culto na igreja não pode ser dissociado da vida cristã, como a Bíblia diz. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta ali, vá se reconciliar com ele e volte. São abundantes as referências nas Escrituras em que Deus diz que não aceita o culto de uma determinada comunidade porque aquela comunidade não vive a vida que deveria viver segundo o pacto que Deus fez com ela. Então, o culto espiritual é também isso, na forma como é descrito nas Sagradas Escrituras.
A Igreja Reformada, as igrejas presbiterianas, elas têm uma característica que soaria muito estranha para boa parte das pessoas hoje. Ela costuma ser uma igreja nacional. Isso tem uma série de implicações e um significado bem preciso. É que as igrejas presbiterianas, as igrejas locais, elas são autônomas enfim, cada igreja governa a si mesma. No entanto, as igrejas presbiterianas, elas se ligam umas às outras em relação de mútua dependência, na forma de uma instituição de igrejas federadas. Então, a igreja presbiteriana, cada igreja local, é governada por um conselho de presbíteros eleitos pelos seus membros. E essa eleição significa que os membros reconhecem nessas pessoas que elegem o dom e a aprovação de Deus e o chamado para esse ministério. Então, os presbíteros, em grupo, não pessoalmente, individualmente, mas apenas quando reunidas em concílio, governam a igreja local. Os conselhos, eles se reúnem, conselhos de várias igrejas locais de uma mesma reunião, se reúnem no que nós chamamos de presbitério. Presbitério é como se fosse um concílio, um conselho de segunda ordem. Os presbitérios podem se reunir em sínodos, abrangendo regiões maiores, o que significa um concílio de terceira ordem, e dentro de uma nação ou de um país, os diversos sínodos podem compor um concílio superior. No caso do Brasil, o nome dado é Supremo Concílio. Então, a Igreja Nacional, porque ela preserva com apreço a ideia de que as igrejas não podem ser absolutamente independentes umas das outras, porque parte da sua santidade, parte da garantia da fé ortodoxa tem a ver com o contato e a troca entre as igrejas locais. Por outro lado, as igrejas locais não podem ser confundidas em uma única instituição com o governo central. Isso seria um outro risco de desvio da fé e da pureza doutrinária apostólica. Bom, mas isso tem uma consequência importante. As igrejas reformadas e presbiterianas sempre estiveram conectadas, não apenas com as necessidades, mas com os anseios legítimos de uma nação. Elas sempre sempre pensaram em si mesmas como tendo um compromisso com o desenvolvimento da nação, com a santidade e pureza da nação. E esse é um aspecto importantíssimo. Isso se reflete, por exemplo, no apreço que as igrejas presbiterianas e reformadas têm pela educação, não apenas a educação cristã, essencialmente sim, mas a educação secular, como uma obra social e outras formas de ação da igreja, de missão da igreja. A última característica das igrejas reformadas, e essa é particularmente importante, até distintiva, inclusive do sistema de doutrina que nós chamamos presbiteriano reformado, é o fato de que nas igrejas reformadas a ideia da soberania de Deus é essencial. A igreja presbiteriana reformada entende a si mesma, na verdade entende a igreja cristã como absolutamente submetida a todos os desígnios de Deus para a sua glória. E ela opera, ensina, vive a sua própria piedade em função dessa ideia. Cada doutrina, cada aspecto da vida é submetido a uma fé caracterizada pelo grande apreço à ideia de que Deus é soberano e governa soberanamente o universo. Talvez eu possa colocar isso em termos mais práticos para isso ficar melhor entendido. Vamos pensar, por exemplo, na essencial doutrina da salvação. De que forma aqueles que creem na soberania absoluta de Deus, o que é também chamado monergismo, não há cooperação entre o homem e Deus no processo da salvação. Deus é o autor e único ator nesse processo. Então, os crentes, o que é que eles são na mão do Deus soberano? Matéria-prima. É como Deus fala em Jeremias, na carta de Paulo aos Romanos. Nós somos barro na mão do oleiro, ele nos faz do modo como ele deseja que sejamos e ele enche aqueles a quem ele deseja encher de bênçãos para a sua
própria glória. Nós não temos participação nenhuma. Deus nos alcança nos concedendo o dom da fé. Pela instrumentalidade da fé, recebemos a justiça de Cristo. E essa escolha é única e exclusivamente motivada pela graça de Deus, não por qualquer mérito que seja, nem mesmo o mérito de receber a justiça de Cristo pela fé, porque a fé é um dom de Deus. Então, isso é, pelo menos na nossa opinião, em essência, a Igreja Reformada e Presbiteriana. Eu espero que você tenha entendido um pouco e caso tenha se interessado por ela e deseje nos visitar, fique sabendo que nós estaremos de braços abertos, muito contentes em receber vocês. Por favor, fique atento também aos outros vídeos que nós postaremos em nosso canal. O grande foco desse canal será a piedade cristã, a instrução para a piedade cristã. Que o Senhor nos abençoe e só a Ele a glória em Cristo. Amém.